Doutor Marcos, o que é que acontece se eu não tratar o TDAH? Tenho mais notícias para você, pode acontecer muita coisa. Mas fica aqui até o final que eu vou poder falar para você. Você não precisa ter medo de se tratar, inclusive. Primeiro ponto, eu tenho uma frase que eu gosto de falar para os meus alunos, que é a seguinte: transtorno mental não gosta de andar sozinho, ele gosta de companhia. O que é que isso significa? Significa que se você tem um transtorno mental e passa muito tempo sem se tratar, você vai ter um risco mais elevado de desenvolver outro transtorno mental. Um exemplo disso, no caso do TDAH, é que pessoas com TDAH, o cérebro tende a compensar aquela desatenção desenvolvendo outros mecanismos para ajudar a pessoa a funcionar. Um desses é estimulando a ansiedade. E aí a pessoa acaba desenvolvendo com o tempo um transtorno de ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, chamado de TAG. E aí se torna uma pessoa com dificuldade de concentração, ansiosa, e a ansiedade ainda causa mais dificuldade de concentração e mais inquietação. Outra característica, outro risco é a pessoa desenvolver depressão, que pode vir de diversos motivos, mas, por exemplo, uma pessoa com TDAH ela vai ter muitas vezes uma autoestima mais baixa, porque ele percebe os prejuízos que ele tem e ver pessoas como ele que conquistaram mais, que realizaram mais sonhos, e ele, por causa dos prejuízos do TDAH, não extraiu o máximo que tinha de sua capacidade. E aí isso aumenta o risco da pessoa desenvolver depressão. Além disso, também as questões químicas no cérebro da pessoa com TDAH, que há uma falta de dopamina em algumas regiões, aumenta bastante o risco dele ter problemas de dependência química ou até mesmo dependência comportamental. Como assim dependência comportamental? Dependência comportamental é algo como vício em jogos eletrônicos, vício em aposta. Outro ponto do porquê é importante tratar o TDAH é porque, segundo o CDC, que é uma agência de saúde pública americana dos Estados Unidos, pessoas com TDAH têm um risco de 30% a 50% maior do que a população que não tem o transtorno de sofrerem um acidente. E aí nós estamos falando de acidente de trânsito, porque a pessoa está dirigindo e aí não presta atenção por causa do TDAH no que está acontecendo ao redor dele. Isso aumenta o risco de uma colisão, de bater em outro carro, de atropelar um pedestre, até mesmo ao atravessar uma rua sem dirigir um carro, sofrer um acidente porque não prestou atenção naquela motinha pequenininha elétrica que vinha vindo ali. Acidentes de trabalho, porque muitas vezes a pessoa trabalha com maquinário, a pessoa trabalha com materiais sensíveis dentro de um hospital, com agulhas, com vidros, e aí pode se acidentar ou até mesmo acidentar outros colegas. E também acidentes domésticos, em casa, quebrando copos. Se ainda assim você não está convencido, deixa eu entrar na sua vida pessoal ainda mais. O outro problema que pode acontecer em quem tem TDAH e não se trata é um prejuízo nas relações pessoais. Por exemplo, a esposa fala com o esposo e aí vem aquela velha antiga frase: "Você está prestando atenção no que eu estou falando?" Que a pessoa está ali conversando e o TDAH, a desatenção, faz com que a pessoa comece a pensar em outras coisas. E aí isso pode gerar brigas dentro de um relacionamento. Muitas vezes porque também a outra pessoa percebe que o esposo, a esposa, ou o filho, ou a filha são muito esquecidos. O TDAH ele também causa prejuízos em outras coisas para além da atenção, como desorganização, como atrasos, dificuldade de prever e de entender a passagem do tempo. Isso é um prato cheio para dar problemas no seu trabalho por chegar atrasado, para dar problemas com a esposa, com seu pai, com sua mãe. Se eu não lhe convenci ainda assim, não sei, você pode ser um caso perdido. Mas se eu conseguir colocar aquela pulgazinha atrás da sua orelha, eu quero lhe avisar que o tratamento, tanto psicológico quanto medicamentoso, tem um impacto enorme na vida da pessoa que tem TDAH. Coisa dos pacientes chegarem, muitas vezes um mês depois, ou até poucos dias, mandando mensagem pelo Instagram, dizendo: Marcos, eu não sei como eu vivia sem isso, sem esse tratamento. Sou outra pessoa no meu trabalho,
Às vezes chegou a esposa de paciente, às vezes no consultório, e dizer muito obrigado. Se tem uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, é o melhorar o relacionamento das pessoas tratando TDAH. Mas acontece, porque o impacto na vida é muito grande.